Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Hoje a gente vai continuar a análise de perguntas para concurso público de arte. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte e educação e também faz análise de provas de concurso público para arte. Hoje a gente vai analisar mais algumas bancas, mas você já sabe, não deixa de me seguir lá no Instagram, @prof.rafaelpavlina, porque a gente trata de arte e de educação e de arte e educação, sempre trazendo conteúdos e informações que vão te ajudar na prova de concurso. Eu sempre falo isso, não adianta você dominar as perguntas, dominar as respostas, sem ter contexto, sem ter conhecimento sobre a história da arte e sobre a arte e educação do modo geral. Então não adianta ver os vídeos de concurso público e não ver os outros vídeos do canal. Tem que ver todos, porque um complementa o outro, certo? Já aproveita, me segue, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, indica para aquela pessoa que você sabe que está fazendo prova, que está estudando. Mesmo que você não faça as provas, assista todos os vídeos para aprender mais sobre história da arte. Bora lá? A banca é a MAUC 2023. Essa banca tem perguntas, umas questões bem aleatórias, assim, sem muito contexto, mas vamos lá. Questão 30. A tecnologia digital possibilita a criação da arte generativa, no qual os algoritmos são utilizados para gerar obras de arte. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Eu falei isso no vídeo anterior, tomar cuidado com essa banca que ela gosta de colocar a pergunta incorreta. Essa banca, mas tem várias outras que fazem isso. A interpretação humana, a seleção de parâmetros e a tomada de decisão criativa são partes essenciais do processo de arte generativa. B. A colaboração entre artistas e os algoritmos na criação das obras generativas permite uma fusão única de criatividade humana e lógica computacional. C. A abordagem generativa desafia as noções tradicionais de criação artística ao introduzir elementos de imprevisibilidade e aleatoriedade. D. Na arte generativa, o papel do artista é totalmente eliminado, uma vez que os algoritmos são responsáveis pelo processo criativo. E letra E, a tecnologia digital possibilita explorar padrões complexos, variações infinitas e interações dinâmicas de criação artística. Marca aí A, B, C, D ou E. Enquanto você vai marcando, dá pausa, lê de volta se precisar, mas não esquece de dar o like. Gente, tem uma galera que assiste os vídeos, mas não curte. Aí fica complexo, né? Depois vocês pedem vídeo, eu não faço porque não tem like. É isso, essa é a verdade. Bora lá. O que é arte generativa? A gente está falando muito ultimamente sobre as tecnologias digitais, sobre as ferramentas, e uma das ferramentas é a inteligência artificial. E a arte generativa é aquela que é criada por meio de sites de inteligência artificial que criam por eles mesmos. Você vai dando os prompts lá, né, os comandos, e ele vai criando. Generativa, porque vai criando a partir do repertório que ele tem. Então vamos lá. Está perguntando qual é a incorreta. Então a gente vai analisar, tem 4 verdadeiras e uma falsa. A interpretação humana, a seleção de parâmetros e a tomada de decisão criativa são parte do processo da arte generativa. Até aqui tudo certo, porque pensem, você vai colocar o comando, vai colocar os parâmetros que você quer, vai dar o gerar, ele vai dar um resultado. Aí se você não gostou, você vai lá e gerar de novo, e ele vai gerando novas inteligências. Inclusive eu estou usando as inteligências artificiais do Google e da Samsung no celular, e tem coisas incríveis, vai mudar o mundo da arte com certeza, então essa aqui tá certa. A colaboração entre o artista e os algoritmos na criação das obras permite uma fusão única de criatividade humana e lógica computacional. De novo, é a mesma coisa que está falando na A, né? Então vai juntar o artista e a tecnologia, vai juntar o artista e a possibilidade da lógica computacional e vai criar uma obra de arte, então também está certa. A abordagem generativa desafia as noções tradicionais da criação artística e introduz elementos da imprevisibilidade e da aleatoriedade. Sim, também, né? Porque quando a gente está usando a inteligência da arte generativa, ela vai desafiar os padrões tradicionais de criação, sim, e ela vai também trazer essa questão da imprevisibilidade. Porque por mais que você coloque o prompt, por mais que você coloque o que você quer na obra, na hora que você gera, ele vai gerar com os padrões daquilo que o computador quer, não daquilo que você necessariamente espera. Então pode gerar essa imprevisibilidade. Então aqui a letra C também está certa. Na arte generativa, o papel do artista é totalmente eliminado? Lembra que eu falei que você precisa necessariamente do prompt, do comando?
E vamos lembrar, aqui conceito particular do que eu penso sobre a arte. A arte, para mim, é essencialmente humana. O que o computador faz sozinho não é arte. Se o computador produz a coisa sozinha, sem interação humana, não é arte. Eu lembro que há uns vídeos atrás, eu lembro que eu falei sobre isso. Quando tinha aquele elefante que colocava um pincel na tromba do elefante, o elefante pintava, ou o macaco que produzia a obra de arte, não sei o quê. Se não tem o contexto humano, para mim não é arte. Então, essa aqui está errada, não pode, ela está incorreta. A tecnologia digital possibilita explorar padrões complexos, variações infinitas e interações dinâmicas na criação artística, também está certa, né? Então, a única errada aqui só pode ser a letra D. Na arte generativa, o papel do artista é totalmente eliminado, não tem como, né? Se é totalmente eliminado, não é arte. Aqui nós temos 3 afirmativas sobre o Hélio Oiticica e a gente vai jogar as frases. Então, acerca do Hélio Oiticica, julgue as frases. Hélio Oiticica estava envolvido em experimentações com o uso de cores, formas e materiais, muitas vezes incorporando elementos encontrados na cultura popular brasileira. A série de obras, denominada Bólides, era formada por estrutura bidimensional que combinava diversos elementos da natureza. Uma das contribuições mais notáveis de Hélio Oiticica foi o desenvolvimento do conceito do parangolé, que seriam capas coloridas e vibrantes que ficavam feitas de tecidos translúcidos e as pessoas podiam vestir e dançar transformando-se assim em parte da obra de arte. Qual que está correta? 2, 1, 3, 1 e 2, 1 e 3. Aqui você pode conhecer o Hélio Oiticica, né? Artista extremamente importante aí do século XX do Brasil. Mas a própria pergunta aqui, uma dessas afirmações está dando a resposta dela aqui, ó. Quer ver? Hélio Oiticica estava envolvido na experimentação de uso de cor, forma, material, muitas vezes incorporando os elementos da cultura popular brasileira. Sim, quando todas as obras do Hélio Oiticica que você vê essa experimentação, uso de cor, materiais diferentes, ele faz muita escultura com pedra, com pau, com tecido, costura, elementos gráficos, então tem bastante coisa na obra do Hélio Oiticica, então a primeira está correta. A série Bólides era formada por estrutura bidimensional, ou seja, plana, que não tem tridimensionalidade, que combinava elementos da natureza. Se tinha elementos da natureza, ela não poderia ser bidimensional, ela teria que ser tridimensional, né? E lembrando que, o que são as obras Bólides? Aqui tem que ter conhecimento de história da arte brasileira. Bólides eram esculturas, ele usava elementos, madeira, pau, pedra para fazer, ele usava caixas de madeira, então não tem como ser bidimensional, então essa aqui tá errada, tá? Bólides é tridimensional, não bidimensional. Uma das contribuições mais notáveis do Hélio Oiticica foi o parangolé, onde as pessoas vestiam a obra e transformavam-se em parte da obra. Essa aqui acho que é a mais famosa do Hélio Oiticica, são os parangolés, né, que as pessoas vestiam, elas tinham uma costura, então você abria o braço, participava da obra. Os parangolés estão expostos nos lugares, né, eu já vi um deles num museu e ela parada lá atrás do vidro no museu, ela não faz sentido nenhum, porque a ideia era justamente, quando a pessoa vestia, era mais uma performance do que uma obra estática, mas ela tá certa também, exatamente. Então a 1 e a 3 estão certas, a 2 está errada, então só pode ser a 1 e a 3, é a letra E, apenas 1 e 3. Tá aqui. No âmbito do processo de criação em artes visuais, o processo que envolve desenhar riscando uma ponta de aço, a placa de metal, é conhecida como serigrafia, água tinta, litografia, ponta seca ou grafismo. Marca aí qual que você acha que é a alternativa correta. Se precisar dar pause, aproveita, dá o like, vamos lá. Analisando uma por uma, o que é a serigrafia? Serigrafia é aquela técnica que você pega uma tela vazada, vai fazer um desenho em cima daquela tela, vai expor a uma luz e vai gravar essa tela, e depois você vai imprimir passando a tinta dentro de uma moldura. Isso é serigrafia. Vamos lembrar a serigrafia para pensar no modelo mais fácil de lembrar da serigrafia, camiseta. Quando você vai fazer a camiseta, fazer a estampa da camiseta, você usa serigrafia. Então não tem nada a ver com ponta de aço e placa de metal. Então não é a letra A. Água tinta é uma técnica também que você vai precisar de um processo químico, onde você vai marcar uma placa e depois com o processo químico você vai fazer a gravação. Então também não tem nada a ver com ponta de aço e a placa de metal.
A litografia é uma gravura que você faz na pedra, que você usa gordura e tal, você faz o desenho, usa gordura para gravar, então também não é a litografia. A ponta seca, ó, tá falando da ponta de aço da placa, na placa de metal, então essa aqui pode ser. Grafismo são a representação dos desenhos, linhas, né, e representação de desenhos de linhas e formas e cores e tal. Então não pode ser grafismo, a letra é a letra D, ponta seca. Vamos lá, verdadeiro ou falso? De novo, ó, eu falei isso no vídeo anterior, da semana passada. Quando a gente pega uma questão assim, ó, julgue verdadeiro ou falso, e não diz contexto nenhum, eu fico nervoso. Tá, isso aqui é o quê? BNCC, PCN, isso aqui é algum autor? Falar lá que verdadeiro ou falso sem dar referência é dureza, hein? A Mauki. Bora lá, então. Mesmo que a linguagem artística contemporânea seja fragmentada e cause estranheza, ai, essa prova, seja fragmentada e cause estranheza, é essencial reconhecer que o ensino para crianças deve ser caracterizado por aprendizagens concretas. 2. O ensino de arte deve proporcionar aos educandos a oportunidade de reconhecer a arte como um presente e a esperança de novos dias, olhares e conquistas. 3. A tarefa do educador é desvelar as possibilidades, mesmo diante dos obstáculos, para promover a esperança dos educandos. Ô, meu pai, vamos lá. A sequência correta é verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Escrevam aí para mim qual que vocês acham que é. E se vocês concordam ou não com isso aqui, tá? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam dessa pergunta. Fala assim, Rafa, achei da pergunta 33 tal coisa. Por favor, escrevam, que eu quero ouvir a opinião de quem me assiste. Como eu falei, não tem contexto nenhum nessa pergunta, não diz da onde tiraram, da onde tiraram essa informação aqui. E aí, ó, o julgamento senso comum. Aqui, quem fez essa prova, Ave Maria, ó. Mesmo que a linguagem artística contemporânea seja fragmentada e cause estranheza, gente, aqui tá colocando toda a arte contemporânea no mesmo saquinho. Não é toda a arte contemporânea que é fragmentada e causa estranheza. E tá, mas vamos lá. É essencial reconhecer que o ensino para criança deve ser caracterizado por aprendizagem concreta. Então tá certo, né? A gente quer que a criança tenha um desenvolvimento a partir de uma aprendizagem completa, concreta. Mas, esquisitíssima pergunta. O ensino da arte deve proporcionar aos educandos a oportunidade de reconhecer a arte como um presente. Ave Maria. E a esperança de novos dias, olhares e conquistas. Gente, balelona isso aqui, né? Não faz sentido nenhum. Mas não é mentira, é uma verdade. Mas não faz sentido nenhum. Mas enfim. Ridículo, isso aqui tem que ser anulado. Mas enfim. A tarefa do educador é desvelar as possibilidades, sim. Mesmo diante de obstáculos, sim. Para promover a esperança dos educandos. Também, né? O que o professor de arte tem que fazer é isso. A gente quer que a criança tenha esperança no futuro e tal. Apesar de serem as 3 verdadeiras, e marcar aqui, né, a letra B, as 3 são verdadeiras. Prova pobre. Nossa, questão pobre. Mas, enfim, vamos lá. Isso aqui é passível de questionamento. Mas tá. É a resposta B, V. Vamos para a próxima, BNCC. Assinale a alternativa que apresenta os diferenciais do ensino de arte no ensino fundamental anos finais, conforme destacado na BNCC. A maior utilização de jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem. Aqui vamos parar para pensar que ela está falando só dos anos finais, corresponde do 6º ao 9º ano, tá? A ênfase nas culturas e experiências artísticas estrangeiras. A maior ênfase na valorização das práticas artísticas dentro do ambiente escolar. A maior sistematização dos conhecimentos e a proposição de experiências mais diversificadas em relação a cada linguagem artística. Ou a ênfase nos interesses das crianças nas culturas infantis. Dá um pause, responde, coloca aí no chat o que você acha, coloca no comentário. Essa aqui também tá bem fácil, né? Tá falando dos anos finais, corresponde ao 6º ao 9º ano. Então a gente tá falando das crianças do Fundamental 2, são maiores. A maior utilização de jogo e brincadeira no processo, na BNCC a gente não fala sobre isso em arte, tá? Tem que trabalhar de maneira brincante com jogos? Tem, mas a BNCC não fala sobre isso, então não é a letra A. A ênfase nas culturas e experiências artísticas estrangeiras? ênfase não.
Tem que trabalhar cultura e experiência estrangeira? Tem, mas não é ênfase. A gente vai dar ênfase em cultura nacional e estrangeira. Então não é a B. A maior valorização das práticas artísticas dentro do ambiente escolar? Não maior valorização. Tem que ter prática artística dentro do ambiente escolar, mas não é a maior valorização. Então essa aqui é questionável. Vamos deixar ela em stand-by. Letra D. A maior sistematização do conhecimento é a proposição da experiência mais diversificada em relação a cada linguagem artística. Opa, essa aqui tá bem possível, hein? Então vamos esperar ela. A ênfase nos interesses das crianças nas culturas infantis. Não é ênfase no interesse da criança. Tem que valorizar o interesse da criança, mas a gente tem conteúdos e conhecimentos para dar conta, não é só no interesse daquilo que o aluno quer. Então, entre a C e a D, a maior valorização das práticas artísticas no ambiente escolar. A gente tem que fazer vivência, né? Mas não é, a letra D está mais possível aqui. A maior sistematização do conhecimento e a proposição da experiência mais diversificada em relação às linguagens artísticas, né? O que são as linguagens artísticas? A gente pode pensar aqui nas unidades temáticas, teatro, dança, música, artes visuais e artes integradas. A gente pode pensar nas linguagens dentro da arte, das artes visuais, né? Que é escultura, gravura, estilogravura, fotografia, performance, etc. Então a letra D é a correta. Vamos para 38. Questão 38. A fotografia é amplamente reconhecida como uma linguagem artística única. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. De novo, incorreta. Olha o cuidado aqui. A experimentação visual na fotografia, como o uso de longas exposições ou manipulação de profundidade de campo, contribui para a criação de efeitos únicos e expressivos nas imagens capturadas. B. A fotografia como linguagem artística envolve a comunicação de emoções, pois seu foco principal é a representação subjetiva da realidade sonora. C. O estilo pessoal de um fotógrafo, incluindo escolhas da composição, uso de luz e preferência por assunto específico, desempenha um papel significativo na singularidade da expressão artística. D. A narrativa visual na fotografia é ampla, pois as imagens têm grande capacidade de contar história. E. A composição é um elemento importante na fotografia artística e os fotógrafos frequentemente usam técnicas específicas como a regra dos terços para criar imagens visualmente impactantes. E aí, A, B, C, D ou E? Coloca aí nos comentários e vamos fazer a análise. A experimentação visual na fotografia, como o uso das longas exposições ou manipulação de profundidade de campo, contribui para a criação de efeitos únicos e expressivos na imagem capturada. Sim, a gente quer a incorreta. E sim, quando a gente faz a longa exposição, que a gente vai deixar a máquina capturando lá o obturador dela aberto por mais tempo, fazendo longas exposições, e manipular a profundidade de campo, né, alterar a profundidade de campo, se vai ser mais próximo ou mais distante do objeto principal que vai ser fotografado, a gente vai criando efeitos únicos e expressivos nas imagens. Então essa aqui tá certa, então não é essa. A fotografia como linguagem artística, ok. Envolve comunicação de emoção também, pois o foco principal é a representação subjetiva da realidade sonora. Representação subjetiva da realidade sonora. Que raio que é isso aqui? Nada a ver. É essa aqui, ó. É a letra B, mas vamos olhar a C. O estilo pessoal de um fotógrafo, incluindo escolhas de composição, uso de luz e preferência por assunto específico, demanda um papel significativo na singularidade da expressão. Sim, né? A gente quer valorizar a singularidade, o olhar único do fotógrafo, e a experiência do fotógrafo interfere no resultado. Então essa aqui também está certa. A narrativa visual da fotografia é ampla, pois tem grande capacidade de contar histórias. Sim, né? A imagem conta uma história, tá tudo certo. Então imagens contam histórias. E a composição é um elemento importante na fotografia. A composição é tudo aquilo que a máquina vai fotografar, é tudo aquilo que a máquina pega. Os fotógrafos frequentemente usam técnicas específicas, como a regra dos 2/3 aqui, para criar imagens. O que são a regra dos terços? Então a gente pega uma máquina, divide ela num quadriculado, a gente vai fazer 9 quadrinhos. A regra dos terços é colocar o elemento principal daquilo que vai ser fotografado entre esses pontos aqui, num desses pontos principais, certo? Então a alternativa que a gente deve marcar aqui é a letra B. Ela não tem nada a ver com essa representação subjetiva da realidade sonora. Vamos lá. Opa, vamos para a última, questão 40? Tá, 40, a última. Suponha que um artista esteja criando uma instalação em um museu. Em vez de se concentrar apenas na aparência visual da obra, o artista decide incorporar elementos táteis e auditivos.
Ele usa materiais texturizados como tecidos diferentes, relevos e superfícies rugosas para que o visitante possa tocar e sentir a obra. Além disso, o artista inclui elementos sonoros, como música suave e sons da natureza relacionados à narrativa da obra. Nesse sentido, o artista estaria explorando mais profundamente a chamada. Aqui ele está usando algumas dimensões do conhecimento: crítica, reflexão, verbalização, estesia ou fruição. Qual dessas 5 aqui? A, B, C, D ou E? Se você não sabe essa, você está falhando em assistir os meus vídeos. Tem um vídeo sobre a BNCC que eu já postei aqui há algum tempo atrás, que eu falo sobre as dimensões do conhecimento. Vai olhar lá se você não acertou, porque essa aqui está bem fácil. Vamos olhar uma por uma. Crítica. O que é a crítica? Crítica é a capacidade de você produzir, utilizar os argumentos, conhecimento, a teoria para defender os seus argumentos. Se você gosta ou não gosta de algo, você precisa usar todo o seu conhecimento crítico para defender as suas ideias. Então não tem nada a ver com a sensação, não tem nada a ver com a sensação que o artista quer causar no espectador. O que é a reflexão? Reflexão é o pensamento, é quando você pega aquele conhecimento que você adquiriu, aquilo que você ouviu, que você conheceu, reflete, tem uma ação sobre esse conhecimento para produzir a aprendizagem. Então a reflexão está ligada diretamente à produção do conhecimento a partir dessa retomada daquilo que você aprendeu. O que é a verbalização? Isso aqui nem é uma dimensão do conhecimento e nem está citado lá na BNCC. Então não vou nem pensar muito sobre o que é verbalizar, mas basicamente a gente estaria falando sobre a produção oral da reflexão. Então não é essa aqui também. Estesia, vamos pular aqui, vamos para a fruição. O que é fruir? Fruir algo. O que é a fruição para a BNCC? Aquele que frui é aquele que desenvolve o olhar atento. Já dei o exemplo aqui de quando você está você está assistindo aqui a minha aula, você está assistindo aqui esse vídeo do YouTube, mas você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Está lavando louça, a TV está ligada e você está me escutando. Você não está fruindo nenhuma das 3 coisas. Você está vendo e ouvindo 200 coisas ao mesmo tempo, mas você não está fruindo. Fruir é você olhar, é prestar atenção, é ouvir com o ouvido atento. Então a fruição está mais ligado à atenção que a gente dá para aquilo lá que está na tela. Então não é a fruição. Então só pode ser a estesia. O que é a estesia? A estesia é a sensação que o todo causa na gente. É quando você mistura a sensação do olfato com a audição, com o tato. É quando você tem a necessidade, quando você faz a produção do conhecimento por meio de todos os sentidos, todas as sensações possíveis. Então, quando você vai numa obra que é imersiva, que você tem que mexer, que você tem que olhar, que você que você complementa a obra, você se junta à obra, se funde à obra, tem a ver com a estesia, certo? É isso. O que você achou da prova? Achou fácil, difícil? Achou boa? Achou ruim? Conta aí pra mim. Deixa nos comentários. Não esquece, se inscreva aqui e ative as notificações para receber os avisos quando tem vídeo novo. E além do mais, você já sabe, mas não custa lembrar, eu preciso de ajuda para continuar esse canal. Então aqui embaixo você encontra a forma de me ajudar. Certo? Te vejo em breve. Tchau!